outros acredito que ainda não, né? Então, o Gandiva foi construído, essa sede aqui foi construída mesmo para receber essas atividades. Então, nós temos aulas de yoga e outras terapias no espaço. E nos finais de semana a gente abre para palestras, cursos, workshops. Então, eu queria dar as boas-vindas, fiquem à vontade. Se precisarem, as meninas estão aí, né, para tirar dúvidas. O banheiro fica logo ao lado, a gente tem água. Desculpa pela cadeira que quebrou, essas cadeiras, cada dia uma surpresa. Parece que está bem, tudo bem. E muito boas-vindas também à doutora. A gente agradece muito a presença e a oportunidade dessa parceria, né, com a Escola de Ayurveda. Está sendo bem bacana. Então, obrigada e fiquem à vontade. Obrigada. I know only some few words in Portuguese language, and it is just few words like good morning. You say like bom dia. Then another thing like obrigado, like thank you very much. And then finally I say you ciao ciao. Então, Three words I know. ela está cumprimentando todos vocês, né? Está falando que ela só sabe algumas palavras em português. A primeira é obrigado, bom dia. E no fim da palestra ela vai dizer tchau, tchau para vocês. So now let us start. We have meet over here to understand like about Dinacharya. Então, vamos começar. Nós nos reunimos aqui hoje para falar sobre Dinacharya. You know what is Dinacharya? Alguém aqui sabe o que significa Dinacharya? Din means day, and Charya, what has to be done throughout the day. So the thing which has to be done regularly or throughout the day, which is known as Dinacharya. Então, Di significa dia e Charya significa o que a gente deve fazer ao longo do dia. Então, é uma rotina, né, que a gente deve fazer todos os dias. So this is like daily regimen. Então, é um regime diário, né, uma rotina diária. In daily routine or daily regimen, all of us around the world, what we are doing, we wake up early, then brush the teeth and clean the tongue, and like all these are the things. Normally we do only like this. We just brush our teeth, have a bath and run. Okay? But Ayurveda has seen step by step the things. How to do and with what. Então, na nossa rotina diária, normalmente a gente acorda, escova os dentes, né? Às vezes limpa a língua, toma banho e daí sai correndo para trabalhar. Mas o Ayurveda diz vários passos que a gente deve fazer logo após a gente acordar. So first, among this is you need to wake up early. The very first point, when we are getting up early in the morning, so this has to be like the very first step of our daily routine. We need to get up early. And early means according to your like country or city, we need to wake up little bit early, then sun rises up. Então, o primeiro passo do Dinacharya é que a gente deve acordar cedo, né? Dentro de todos esses passos, esse é o primeiro em qualquer lugar do mundo, e acordar cedo significa acordar um pouco antes do sol nascer. And it is known as Brahma Muhurat. In Ayurveda, it is said as Brahma Muhurat. You need to wake up little bit early, then the sun rises up. So this is known as Brahma Muhurat. So you need to wake up in Brahma Muhurat. E isso no Ayurveda se chama Brahma Muhurta, que significa que a gente deve acordar um pouco antes do sol nascer. Okay. Then the second one is to have a water. We need to drink the water. Okay. So sipping of the water, how to drink, how much it has to be drink. So this is also a specific kind of regimen. E o segundo passo é que a gente deve beber água. Então, não é só beber água, né? Tem um modo específico de como beber água. E isso tudo a gente deve seguir de acordo com o Dinacharya. Then comes brushing the teeth. But how to brush? We are going to see which kind of like strings.
because in olden time we don't have that brush and paste and everything. So we are using some herbal sticks. So which sticks has to be used? It is also we are going to just discuss. E o terceiro passo é escovar os dentes. E mais tarde a gente vai ver como a gente deve escovar os dentes, né? Que tipo de madeira, né? Que na época do Ayurveda não existia escova de dente, então eles usavam palitos de ervas para escovar os dentes. Then cleaning the tongue. So tongue cleaner, as I had also described, which size of it has to be, which material it has to be. So that is also said in Ayurveda. E o próximo passo é limpar a língua. E essa raspagem de língua, né, esse raspador, também está especificado que tipo de material, o tamanho que deve ser usado. Then, elimination of the waste, urination, defecation, you need to clean yourself like that. E depois eliminar as nossas excreções, né, defecar, urinar, a gente deve se limpar. Then comes eye care. So, in Ayurveda, we have a specific kind of things which has to be as a daily routine you can put it, and some of the things which has to be like just for cleansing of it, it has to be put in a specific time period, or which can't be regularly used. Some of them they can be regularly used, and some of them they are used as a cleansing. E o próximo passo, então, são os cuidados com os olhos. No Ayurveda, a gente tem vários produtos específicos que devem ser usados nos olhos, e alguns deles podem ser usados só em algum período específico, e outros podem ser usados diariamente. Então, tem todo esse cuidado para saber o que a gente vai usar para limpar os olhos. And then comes exercises. Daily routine, you must have some physical kind of exercises has to be done. E após vem o exercício. Na nossa rotina diária, a gente tem que fazer algum tipo de exercício físico. Then comes massage. Self-massage has to be also done regularly. E depois vem a massagem. A gente deve se automassagear diariamente também. Then comes taking the bath, then meditation, then foot massage. E depois vem tomar banho, meditar, massagear os pés. Then comes foot massage, head massage, and early to sleep. So this is from wake up to till you sleep. That is entire the regimen which is known as Dinacharya. Então nós temos as massagens nos pés, massagem na cabeça e depois dormir cedo, né? Então nós temos todos os passos desde que a gente acorda até a hora de dormir. Se chama Dinacharya. So, benefits. Why to follow the daily regimen? Então, quais são... All of us we are following, no? But why a specific kind of regimen has to be followed? Quais são os benefícios, né, de seguir essa rotina diária? A gente sempre tem uma rotina diária, mas essa rotina específica nos traz vários benefícios. So, these are the special some reasons why to follow a specific kind of daily routine. Improve digestion. Então, esses são os motivos específicos do porquê a gente deve seguir essa rotina diária. O primeiro é melhorar a digestão. So, if you are following a specific kind of daily routine, then you can improve your digestion. So, any of the person who are having some or find some digestive kind of problems, if they change a little in their daily routine, it will help them to improve their digestion also. Então, melhorar a digestão, né? Qualquer pessoa que tenha problemas digestivos, dificuldade de digestão, se a gente mudar algumas coisinhas na rotina dela, ela já pode melhorar a digestão dela. Another thing, it helps to absorb and assimilation of the food also. Digestion is nothing. You need to absorb the food also. Isn't it? And excretion or like you need to use the food also which you have eaten, so that it also helps for absorption and assimilation. O próximo passo, né? O próximo benefício é a absorção e assimilação da comida. Então a digestão sozinha ela não é nada. A gente também tem que assimilar, tem que absorver esse alimento que a gente come. O corpo tem que conseguir usar, né, esse nutriente.
And another thing, it helps to generate the self-esteem. E também ajuda a melhorar a autoestima. And another thing, you need to have some discipline. You are putting yourself in a specific rules and regulations. So you are creating some discipline to your own self also. E isso ajuda também a gente a criar disciplina, porque a gente está se colocando numa rotina, né, que a gente para nos melhorar. Então isso ajuda a criar uma autodisciplina. Then comes peace of mind. As meditation will relax your mind, which keep you calm down whole day. So this will also help for some mental disturbances. E também nós teremos uma paz mental, né? A meditação ela vai ajudar a acalmar, relaxar, e isso vai criar uma paz durante todo o teu dia. And lastly, happiness and longevity. All of us, we are just living for having the happiness and for a long life, but happy and long life both. Only long life is having no use. So happy life and happiness and longevity both can be gained by dedication. E a gente também alcança felicidade e longevidade com a rotina diária, né? Todos nós queremos viver felizes e ter uma vida longa. Só ter uma vida longa não adianta, né? A gente quer ser feliz durante essa vida. Então, o Dinacharya nos traz isso. So now let us talk about the different kind of like points. Why to wake up early in the morning? If we are waking up little bit late, what will be the condition? Our daily routine or our biological clock will start little bit later. So when you are waking up early, your biological clock is also starting, and it helps to make you more like nice and fine, energetic and routine. Então vamos falar um pouco, né, sobre os passos agora da rotina. O primeiro é acordar cedo. Por que a gente deve acordar cedo, né? Se a gente acorda um pouquinho mais tarde, o nosso relógio biológico ele também vai acordar mais tarde. Então, acordando mais cedo, o nosso relógio biológico vai acordar mais cedo com a gente e a gente vai conseguir ter uma rotina mais ativa. And in Ayurvedic classics or in our Vedanta and Upanishad, our classics, it is said like that. See, here, you need to think. Ever you have digested the food which you have eaten last day or last night, whatever it is. So you need to think about your digestion also. You need to ask the question to your own self whether your food is digested, your stomach is empty, like this kind of things. E no Ayurveda, assim como nos estudos de Vedanta e Upanishads, eles dizem que a gente deve pensar, né, sobre se a gente já digeriu o alimento que a gente comeu por último. Então, a gente deve pensar na nossa digestão. Isso também ajuda bastante. And we have one shloka also. Like, see, whenever you are waking up, you need to see your own hands. Karagre vasate Lakshmi, Karamadhye Saraswati, Karamule to Govindam, Prabhate Karadashmi. So this is a kind of special shloka which tells you the hands with which you are going to go for the whole day. So you need to first see the hands and you need to memorize your devotee or whatever you trust in. So this is something, everything is there in our hands. This is something like that. E também existe um shloka que ela acabou de recitar, né? Que ele diz que a gente deve acordar e ver as nossas mãos, né? E tudo que a gente precisa está nas nossas mãos. Então, a gente deve acordar e prestar atenção, né? Ver as nossas mãos. And even classic says like that, before you put your leg on the ground, because earth is also like motherland, no? Isn't it? So that's why first when you wake up and you need to put your leg down on the earth. So you need to just first put the earth and you need to do like this. So this is also like you start your day like this. Então, tem um verso, né, que também diz que a gente deve acordar e colocar os nossos pés no chão, né, na terra. Porque a terra, né, é a mãe terra, então a gente deve acordar, tocar o chão e, né, tocar as partes da face e da cabeça, dando graça, né? So we don't have any option because we are a human being. We can't fly, no?
So that's why we need to put our leg on the motherland. So that's why we are just saying sorry. We are helpless and we need to put the leg on your, and that's why we are sorry, but like this. Então, nós não temos opção, né? Nós somos humanos e a gente não levita. Então, a gente tem que colocar os pés no chão, né? Na Mãe Terra. Por isso que a gente tem que fazer, né, essa saudação, dizendo, me desculpa, eu tenho que colocar os pés em ti, eu vivo em ti. And there is also a shloka. When you start putting your leg on the floor, it is also a kind of shloka. Samudra vashtane devi, parvatastana mandale, Vishnu patni namaskubhyam, padaha sparsham kshamaswami. Just sorry, like that. E também tem um sloka, né, um verso que se deve recitar quando tu tá colocando teus pés no chão, pedindo, né, desculpas para a Mãe Terra quando foi esse sloka que ela recitou. So this is a kind of like result of waking up early. Okay, so you can translate this. Ok. Então esse é o resultado de acordar cedo. Uma pessoa que deseja uma vida longa e saudável deve acordar em Brahma Muhurta. Ela deve analisar sobre sua digestão, se a comida que ela comeu previamente na noite anterior já foi digerida pela manhã, olhar para o espelho, evacuar. Facing towards north. Olhar para o norte. No seu local apropriado. Then sipping of the water. You need to just have a sip, not too much. So water has to be like also sip, like just a ashmani. And in Ayurveda classes, they have talked about like drinking the water by nose also. So this is also kind of, you need to drink. Normally, we drink water with the mouth. But for cleansing property, they have said to drink the water with mouth, nose also, if it is possible, but it needs some practice. Então, depois a gente deve beber, então, um pequeno gole d'água, né? Só um pequeno gole, não é em grande quantidade. E no Ayurveda também é dito que se a gente conseguir, a gente deve beber água pelo nariz. Isso demora muito tempo para ser atingido, né? Muita prática, mas ele é bom para a limpeza do corpo. Which is known as Ushaha Pan. Ushaha means morning. Usha means morning. And Pan means to drink. E isso se chama Ushaha Pan. Ushaha significa manhã e Pan significa beber. And like so many times they have written or they have given the list when and where you need to drink the water or you need to take just like sip water, not too much, but you need water. So after cleaning the excreta, means after cleaning the bowels, after cleaning the after crying also you need to drink the water. E também foi dada uma lista dos momentos que a gente deve beber água, né? Não beber em excesso, mas esses pequenos goles. Então, depois de evacuar, né, de limpar o intestino, a gente deve beber água. Depois de chorar. Even after taking bath, because after taking bath is also creating some exertion and we lose some water from our body. So that's why also after taking bath also it is safe. E também após tomar banho, né? Porque tomar banho também retira um pouco da água do nosso corpo. Então, após tomar banho, a gente deve tomar um pouquinho d'água. So some other times are also given. After eating, after sleeping, means when you wake up, you need to drink water. After sneezing, even after worshipping, and after traveling also. Because during traveling, you walk or you have so much exertion. So loss of water has to be balanced. E outros horários também que a gente deve tomar água foram citados. Então, depois de comer, beber pequenos goles, depois de dormir, depois de espirrar, depois, né, de dar graças, né, de fazer suas preces, e depois de viajar. So these are some few timings they have given, and then brushing the teeth.
how to brush the teeth. Então, o próximo agora é escovar os dentes. Como que a gente deve escovar os dentes? So nowadays, our dentist talks about brushing the teeth twice a day, isn't it? But so many years ago, our classics have said, you should go for brushing the teeth. Então, hoje em dia, os nossos dentistas falam que a gente deve escovar os dentes 2 vezes por dia, né? Mas todos aqueles anos atrás, quando os textos clássicos foram escritos, eles já diziam que a gente devia escovar os dentes 2 vezes por dia. It has to be twice a day, only in the morning and while sleeping also. So 2 times has to be. Então, deve ser 2 vezes por dia, logo pela manhã, quando tu acorda, e à noite, antes de dormir. And some of the as I have said, the herbal sticks which are suggested to brush the teeth, which are like, are these somewhat like, I think you have a specific kind of like cactus kind of. So, a specific kind of cactus. Então, eles também dão, né, esses paus de ervas que são possíveis para escovar os dentes. Então, a arca, o primeiro, ele é um tipo de cactus. And some of the other like springs are also there. Khadir is, I don't know how you understand, but all these are the specific kind of like herbs or herbal sticks which can be used for brushing the teeth. Então, ela não sabe como traduzir todas essas ervas, né? Mas esses são os nomes de todas as ervas que a gente pode usar para escovar os dentes. Okay. So, specification of the herbs which you can use for specific kind of condition. Like, I think you have neem also. Yeah. So, neem is having bitter taste. So, bitter taste also can be used for brushing the teeth. Então, aqui são as qualidades das ervas que a gente pode usar, né, para escovar os dentes. Nimba, que é o primeiro, é nim. Não sei se todo mundo aqui conhece nim. É uma árvorezinha e ela é amarga, então essa árvore é boa para escovar os dentes. Then one other spring which is known as khadir. The taste is astringent, like more astringent taste. So that also can be used for brushing the teeth. A próxima erva é cadira, que ela tem um gosto adstringente, então esse sabor adstringente também é bom para escovar os dentes. One stick is, about Estimado? Yes. Glyceriza glabra, I think. That also, it tastes sweet. So that also can be used for brushing the teeth. E essa erva, só um pouquinho, gente, que eu esqueci a tradução dela. Some of the powders also you can use for brushing the teeth. So it is also like tripla and tripatu and like trijata. So all these are the some. We can make some medicated powders to brush the teeth. Just a minute. Alguém sabe a tradução de licorice? Não, Ai, meu Deus, eu esqueci. Yes, I know, but I forgot the translation. Okay. Alcaçuz. Alcaçuz, que é uma erva doce, né, que a gente também pode usar para escovar os dentes, e caranja, que é picante. E a gente também pode fazer os pós, né, dessas ervas e misturar para... tem alguns pós que a gente pode usar para escovar os dentes. So you have explained about the powders also? Did you say what they call it? Like tripla, tripatu and trijata, powders also can be used for brushing the teeth. Então tem esses pós, né? A trífala é um pó feito a partir de 3 frutas indianas. Tricato são as 3 pimentas. Spices. 3 spices are there. Yeah. In tricato. São as 3 pimentas, que são pípali, gengibre e pimenta do reino. E trijataka is what? What is that? It is also a kind of like combination of 3 powders. Medicated powders. Também são pós que eles usam lá na Índia.
And what are the benefits of brushing the teeth? So it brings freshness in your mouth. Então, quais são os benefícios de escovar os dentes? Ele traz um frescor para a boca. So they make you like mouth fresheners, no? And it takes like bad odor. Sometimes some people they have like bad smell coming from their mouth. So it also can be removed by regular brushing the teeth with specific medicated like streams or some herbs. E eles também tiram o mau cheiro, né, da boca. Algumas pessoas têm mau hálito, têm um odor ruim saindo da boca. E esses pós medicados ajudam a tirar o mau cheiro. Nowadays, people use something to chew or some fragrance kind of thing to get rid of the bad odor. But the root cause can be cured with some medicated herbal brushing. Hoje em dia as pessoas usam goma de mascar ou algum spray, né, para tirar o mau hálito, mas a raiz do mau hálito pode ser eliminada com esses pós medicados. Then it helps to remove the coating of the teeth also, because the brushing the teeth is only you need to protect your gums and you need to only brush the teeth. It is somewhat like that, explained very nicely. Então, ele também ajuda a remover, né, essa camada que a gente tem nos dentes. Então, ele ajuda a manter a saúde da gengiva, né, e remove essa camada que a gente, de sujeira que a gente tem nos dentes. Okay. Then it produces elevation of cough also. The cough is accumulated in our mouth normally. So it clears the mouth and it helps to increase our desire of the food also. We feel like nice. We feel to eat when we brush the teeth nicely. E também ajuda a remover o excesso de cafa que fica acumulado na nossa boca, né? Porque cafa ele se aloja na nossa boca e daí escovando os dentes a gente remove esse excesso de cafa e também mantém o apetite saudável. And some of the contraindications are also there. In which condition you should not go for brushing the teeth also. It is like if somebody is suffering from indigestion, nausea, vomiting, some kind of like problems are there. Brushing the teeth will again increase more like vomiting sensation. E também existem contraindicações que a gente, né, não deve escovar os dentes. Deve ser evitado quando a pessoa está sofrendo de indigestão ou vontade de vomitar, né? A escovar os dentes, nesse caso, vai trazer mais vontade de vomitar para ela. And some of the other conditions are there. Difficulty in breath, asthma or like kind of difficulty of breath. In that condition also you should not go for brushing the teeth. In cough, in fever, in feverish condition also you should not go. Então, algumas outras contraindicações são dificuldade de respirar, quando a pessoa tem asma, por exemplo, quando ela tem tosse, febre, ela não deve escovar os dentes. Then facial paralysis, sometimes like the face is like paralyzed, no? In that condition also you should not go. No caso de paralisia facial também a pessoa não deve escovar os dentes. Then whenever you have felt too much thirsty, so in too much thirst, mouth ulceration, if the mouth is already ulcerated, in that case also you should not go. Se a pessoa tem sede excessiva ou ulcerações na boca, ela também não deve escovar. Okay, so these are the few contraindications of brushing the teeth. And you can see how to brush the teeth. Sorry. I think it's backwards. Então, essas foram algumas das contraindicações para escovar os dentes, né? You need to make, after chewing, you need to make a brush kind of with the string, and then you clean your teeth. Então, tu vai pegar esse pau, né, essa erva, vai mascar ele um pouquinho, e daí tu vai fazer tipo uma vassourinha, e com essa vassourinha tu vai usar para limpar os dentes. So we can say like that, this is a natural disposable brush with some like paste also combined.
Então, a gente pode falar que isso é uma escova de dente natural, descartável e que já vem com a pasta de dente dentro. So now, next, tongue cleansing. Então, o próximo agora é a limpeza da língua. So, how to clean your tongue? Normally we are using this, but actually Ayurved classes have said like that. We need to use a special instrument which is soft, smooth and 10 angul length. 10 angul has to be like, we need to measure like this with our own. This is 4, then this is 4 and this is 2. So likewise, we need to make a length of 10 anguls for cleaning the tongue. Então, normalmente a gente usa aquele instrumento, né, do slide anterior para raspar a língua, mas no Ayurveda ele também diz um tipo específico de instrumento que a gente deve usar. Ele deve ser macio e ele deve medir 10 angulas. 10 angulas. 10 angulas são, então, a gente mede a partir dos nossos dedos, né, esses 4 aqui. Então, aqui a gente tem 8 e mais 2. Ele deve ter esse comprimento aqui dos nossos dedos. And this has to be made with either silver, gold or iron. Only 3 metals they have suggested, no plastic. E eles também sugerem um material, né, que deve ser prata, ferro ou ouro. Okay. And benefits of cleaning the tongue. It helps to remove the bad taste, bad odor of the mouth. It cures edema, stiffness of the tongue, and like gives taste. Então, os benefícios de raspar a língua, né? Ela ajuda a remover o gosto ruim, o mau cheiro, né? O mau hálito, cura edema, cura a rigidez da língua e também ajuda o paladar, né? Melhorar o paladar. So now comes gargling. Gargling. Gargling like mouth should be completely. There are 2 ways of gargling. One is known as Gandusha. Gandusha is you need to keep your mouth full of some liquid. E o próximo vem o gargarejo, né? Tem 2 tipos descritos de como fazer gargarejo e o primeiro se chama Gandusha. Na Gandusha a gente deve preencher toda a boca com o líquido. So in Gandusha it is said like that. You need to fill up your mouth with some liquid which you can't move it. Like, so you need to stay with some specific time period until the water tearing starts. So you need to pop your cheeks. It will create like more for a longer time period. It has to be stayed in your mouth. Então, a ganducha, tu vai encher a tua boca com esse líquido, né? Até tu não conseguir mexer o líquido dentro da boca. As bochechas vão saltar para fora e tu vai ficar assim por um período longo de tempo até teus olhos começarem a lacrimejar. So actually, if you go for regularly having some putting some liquid in your mouth, specifically sesame oil. If you regularly put sesame oil and if you go for gargling with sesame oil, your teeth will be too much tender. Então, se tu fizer isso regularmente, né, com algum líquido, e daí nesse caso especificamente o óleo de gergelim, os teus dentes vão ficar muito fortes. So many diseases like sensitivity of teeth, like moving the teeth, you have some like infection in your teeth. Everything can be cured only by gargling with some different kind of like oils or decoctions or according to the problem. We can change the things. Então, vários problemas que a gente tem nos dentes podem ser curados só com essa ganducha, né? Então, sensibilidade nos dentes, cárie, tudo pode ser curado com a ganducha, que pode ser tanto de decocções, né, de ervas, quanto óleos específicos, dependendo do problema que a pessoa tem. And that's why, according to our Ayurved classes, we have divided the different kind of like material according to the different kind of problems.
If you have some bile-related problems, then you can use some oily substances. Então, é por isso que no Ayurveda ele foi dividido, né, os tipos de problema e os tipos de substâncias que a gente pode usar para cada problema. Então, se tu tem um problema de vata, a gente pode usar substâncias oleosas. Like dryness of the mouth, in that you can use some oily substances. Por exemplo, secura na boca, a gente pode usar algum tipo de substância oleosa. In sensitivity, you can use some oil. Para sensibilidade também a gente usa óleo. Okay. Then comes if you have some sore ulcers, then you can use some kind of like cold and that kind of herbs which cool down. E se a gente tem algum tipo de úlcera na boca, a gente pode usar substâncias frias ou que tenham uma potência que vai resfriar a boca. And if you have any cough-related problems, then there are more stickiness in your mouth and more like bad taste and more like salty or sweet taste in your mouth, then you should use some stuff which are more like scrubs or which more clean your mouth. E se a gente tem algum problema de cafa, por exemplo, pegajosidade na boca, ou então um gosto muito doce ou muito salgado na boca, a gente pode usar substâncias que tenham um efeito limpante, né, raspante. So here, some of the specific kind of like substances are there. These oily substances with some sweet, sour and salty taste. Like this kind of things, you can use some oily substances. Então, aqui mais algumas substâncias que a gente pode usar, por exemplo, substâncias oleosas com sabor doce, ácido ou salgado, podem ser usados para vata. Then, just for healing, we can use a pitta-related problem, like burning in the mouth or something like that kind of condition. We should use some sweet, bitter and cold substances. E para queimação na boca ou problemas relacionados à pita, a gente pode usar os sabores doce, amargo e a potência fria. And for cleaning or more like scrubbing, we can use some hot and dry kind of substances for cough-related problems. E para problemas relacionados à cafa, né, para limpar esses problemas, a gente pode usar substâncias quentes e secas. And for like some erosions, we can use some bitter, sweet and astringent kind of substances. For what? For healing. If you Okay. have some erosion, like sores, blisters kind of. Yeah. Então, se tiver né, algum tipo de bolhas na boca, a gente pode usar também o sabor amargo, doce e adstringente. And this is another way to do like gargling. Gargling is having, as I said, kaval and gandush. In gargling, you can fill your mouth with some liquid which you can move like you can move. And in gandush, you need to have a full mouth, like. Então, esse é outro jeito de fazer, né, o gargarejo. Na ganducha, então, tu fica com a boca totalmente cheia e não consegue mexer. E na cávala, tu enche um pouquinho e tu consegue fazer um bochecho com o líquido que tá ali. And you can use so many different kind of substances like oil, milk, then honey, then water, then different kind of like alcohol, some meat soup. So all these are the different like materials which can use for gargling or kavala or gandush both. E existe uma diversidade de materiais que a gente pode usar para cávala e para ganducha, né? Então, pode usar óleo, leite, mel, água, alguns tipos de álcool, sopas de carne, vinho, água de arroz e outras decocções de ervas também podem ser usadas. So every day one should go for gargling with oil. Então, todo dia a gente deve fazer esse gargarejo com óleo. And this is the way how you are gargling. Sometimes in throat infection we do like this, no? With salted or turmeric water, we can just gargle. So this is the thing. Então,
Esse é o jeito que a gente faz gargarejo, né? Às vezes, quando a gente tem alguma infecção na garganta, a gente faz gargarejo com sal ou com cúrcuma. And same, like according to Ayurveda classes, we can use some herbal paste also. E também, de acordo com alguns textos clássicos do Ayurveda, a gente pode usar algumas ervas, né? Pastas de ervas. Then comes types. So these are the different types of gargling. But it's okay. Again we have. Then comes anjan. E aquele slide que ela passou eram alguns tipos de gargarejo, né, que a gente podia fazer, que é quase a mesma coisa que eu falei antes da gandusha e da cábala. E agora a gente vai para anjana, né, o colírio. So nowadays we are using some eyeliners, and actually the picture is showing something like makeup kind of, but actually, according to Ayurveda classes, it is not for beauty. For a cosmetic purpose, it is used, but actually this is a kind of like eye care procedure. Então, aí na foto a gente consegue ver, né, que esse delineado no olho dela tá como com um propósito de beleza, mas o Ayurveda, ele diz que esse tipo de coisa que a gente passa no olho, ele deve ser para cuidados oculares, né, e não para beleza. So there are two types of anjan according to Ayurveda. Eye cleaning things. One which can be used daily, which is more like milder and which can use daily for keeping your eyes clear. And another which is known as rasanjan. So Sauviranjan and rasanjan. Another one is like at the night time, and you need to just for cleaning, just like once in a week or like that, you need to put it. Então, de acordo com a Ayurveda, existem duas formas de substâncias que a gente pode colocar no olho. A primeira, ela é mais amena, né? E a gente pode colocar diariamente, que é a Sauviranja, e Rasanjana, que é mais pesada, né? Que a gente deve fazer só uma vez a cada 5 ou 7 dias. Que ela é mais forte e é para limpeza. So, features of which is known as properly collyrium application. So this helps to clear your vision. Então, as características que um colírio apropriado deve causar no nosso olho, né? Ele deve clarear a visão. It helps to clear your vision, lightness of the eye, and excessive lacrimation also can be removed. Então, ele vai clarear a visão, vai deixar o olho mais claro e também vai remover a lacrimação excessiva. Lacrimation, you know, no? Like tearing. Excessive tears are coming from the eyes, so it also can be cured by this. Então, quando a pessoa lacrimeja em excesso, né, isso também pode ser curado com um anjana, com um colírio. It helps to increase or proper functioning of the eye, purification of the eye, and any kind of eye diseases also can be cured. Ele melhora as funções apropriadas dos olhos, purifica os olhos e qualquer doença ocular pode ser curada com um colírio adequado. You know, nowadays the child specialists, they don't allow to keep doing this products in the eye for kids. But actually in our tradition in India, we have a tradition, we put regularly this anjan for the kids also. But it is prepared by our own. Então, hoje em dia, né, os pediatras, eles não deixam colocar nenhum tipo de produto nos olhos das crianças, mas na tradição indiana, eles colocam esse anjana específico, né, nas crianças sempre, mas são eles mesmos que preparam, são os próprios familiares que preparam o anjana que vai ser colocado nos olhos. And how it is prepared? So you can light a diya with ghee or with castor oil, and you put some things enough, and the ash will be collected, the black ashes. So that can be collected,
and it can be mixed with ghee or something like cow ghee, and then like this it has been prepared to purify and to proper functioning of the eye. For kids, we are preparing specially. Just today also, this is a tradition. Então, como é que eles preparam esse andjana, né? Eles colocam numa lamparina de ghee ou de óleo de rícino, colocam um algodãozinho, né? Embebido nesse ghee ou nesse óleo de rícino, queimam esse algodãozinho, colocam uma colher em cima e daí vai ficar cinzas na colher. Essas cinzas tu vai remover, misturar com o ghee e colocar nos olhos da criança. Essa é a preparação específica que eles fazem tradicionalmente, né? Para limpar os olhos das crianças. And this is dhumpan, smoking. So this is not a smoking which normally we are using with tobacco and drugs and everything. This is a special kind of smoking which is very nicely described, and very detailed description is there in Ayurveda. E o próximo é dhumapana, que é a fumaça, né? Não é esse fumo que a gente conhece de tabaco e de outras drogas. É uma preparação específica que está descrita nos textos clássicos para ajudar a limpar o corpo. So the methods are these many. From nose to nose also. You just have a smoke from the nose and you remove it from the nose. That's one side, and you can clear the other nostril also. Então, esses são alguns métodos, né, de fazer dhumapana. O primeiro é de narina para narina. Tu vai inalar a fumaça por uma narina e vai sair pela outra, e assim tu vai limpar as duas narinas. Then from mouth to mouth also, you just suck some smoke from the mouth to clear the throat and everything, or some breathing problem also, and then you can remove the smoke from mouth. E o próximo é da boca. Tu vai inalar pela boca para ajudar a limpar a garganta, e depois tu vai exalar também pela boca. Isso pode ajudar a limpar a garganta e alguns problemas de respiração. And mouth to nose, you bring the smoke with mouth and you remove from the nose. This has been restricted. E da boca para o nariz. Então, tu vai inalar pela boca e exalar pelo nariz, mas essa é uma das práticas que foi restritas. So actually, in Ayurveda classes, they make some preparation which is made with herbs, like kind of stick, or like cigar, which is medicated cigar. Então, as preparações do Ayurveda, eles fazem um cigarro, né, de ervas, que eles dizem que é um cigarro medicado. And you need to just close your one nostril, and first you light it up, and then you need to suck the smoke by closing one nostril, and then you feel internally, you feel like cleansing the thing, and you need to remove the smoke from mouth. So this is the way. How, and both the sides you need to do. Então, tu vai pegar esse cigarro medicado, né? Vai fechar uma narina, inalar pela narina aberta, sentir a fumaça agir na tua cabeça, e daí tu vai exalar pela boca. E daí tu faz com as duas narinas. So normally, the smoking you are using in the way you remove the smoke from the nostril, isn't it? Normally it is like that, no? Então, normalmente, I don't smoke. normalmente quem fuma, né, inala pela boca e remove a fumaça pelo nariz, né? But this is actually very strictly prohibited in Ayurveda classes. It is harmful for our eyes, and it is harmful for our special senses also. So you should not do like this. Mas no Ayurveda isso é muito prejudicial, principalmente para os olhos e para os nossos órgãos sensoriais. Então a gente nunca deve fazer isso. So mainly in the head or upper extremity, like above from this head and neck related, cough related disorder, smoking is the different, medicated smoking is the best treatment for cough. Então principalmente para desordens da clavícula para cima, né, da cabeça.
a fumaça, né, do mapana é muito indicada, principalmente para tosse. So it liquefies the cough and it eliminates very fast. Então, ele vai limpar, né, esse cafa e vai eliminar muito rápido. So another way, time also, Ayurveda classics has given. How many times you should go for smoking. E também o Ayurveda diz quantas vezes a gente deve fazer essa fumaça, né, esse Dhumapana. So in daily regimen, mainly you should follow the times which are a specific kind of times where you have vitiated vata and vitiated kapha, means vayu-related problems, and when the kapha is aggravated. These are the two specific timings Ayurveda has taken to remove them or to channelize the vayu and to remove the kapha. Então, dentro do regime diário do Ayurveda, né, existem horários específicos de vata e de kapha, onde eles ficam mais viciados. E esses são os horários em que a gente consegue canalizar tanto vata quanto remover kapha. And that's why they have said one should smoke after bathing, eating, tongue cleaning, sneezing, brushing the teeth, even nasya. Then you put some oil drops in your nose. After like putting the anjali in your eye and then you wake up after sleep. Então é por isso que a Ayurveda diz que a pessoa deve fazer Dhumapana depois de tomar banho, comer, raspar a língua, espirrar, escovar os dentes e também fazer nasya, né, que é a aplicação de medicamento pelo nariz, e usar o andjana, o colírio, nos olhos e também dormir. And some of the contraindication also said, or some of the complications are also said. Even the smoking has done something with like improper way. If the medicines are more stronger, or if you have done too much, then this many kind of problems also can be occur. Means improper, excessive or improper time. If you are go for smoking, it creates weakness, blindness, hearing problem. Then bleeding, you can have a bleeding like internal bleeding, and you may have like like vertigo or nausea, vomiting kind of also can be. E também são citadas complicações, né, que o Dhumapana pode causar se feito em horário impróprio ou com ervas em excesso. Então, as complicações pode causar problemas de audição, cegueira, sangramento de diferentes partes do corpo e tontura. So mostly all these are the problems which are said is aggravating pitta or aggravating like heating effect in the body. E esses problemas normalmente a gente associa eles a um pitta agravado, né, um excesso de calor no corpo. Now these are the so many times of smoking also given. You can just read some of them. Então, então esses são alguns benefícios que o Dhumapana pode fazer no corpo. Eu vou ler só alguns deles para vocês, porque são muitos. Então, cura o peso na cabeça, dores de cabeça, rinite, dor em metade da cabeça, dor nos olhos, nos ouvidos, tosse, soluço, dispneia, obstrução da garganta, fragilidade nos dentes e tem vários outros. So these are the benefits. If you smoke in a proper way or regularly, if you channelize your vayu and if you remove the kapha, you may have like degenerative changes also can be stopped. Então, esses são alguns efeitos, né, alguns benefícios do Dhumapana. Se tu fizer no horário apropriado, tu vai canalizar o vata e remover kapha do teu corpo e tu vai receber esses benefícios. Because all these are the specific kind of like symptoms, graying of the hair fall, everything. These are the degenerative changes. Então, porque todos esses são sintomas, né, degenerativos de doenças que esse Dhumapana pode curar. Então, cabelos grisalhos, queda de cabelo, tudo isso o Dhumapana pode curar. Now comes nasya. This is also one of the daily regimen.
you need to put oil in your nose. E agora vem o Násia, que também faz parte da rotina diária, que a gente deve colocar óleo no nariz. And actually, Ayurveda classics is saying like that, in Asahi, Shirasodvara. This is a gateway of our head. So that's why we should keep oiling our nose also, so that we can reach to our head, or we nourishes, we can nourish, give nourishment to our head. E o Ayurveda diz, né, que as narinas são a entrada para a nossa cabeça. Então, por isso que a gente deve colocar óleo nas nossas narinas, porque elas vão nutrir a nossa cabeça. So, if you are introducing some specific kind of medicine with the help of oil, it helps to get rid of so many kind of like head-related disorder and like special senses-related disorder also. E se a gente colocar algum medicamento pelo nariz, principalmente com a ajuda do óleo, né, isso vai curar várias doenças que a gente tem nessa região da cabeça, principalmente doenças relacionadas aos órgãos sensoriais. So Nasya is also having so many different kind of varieties. Some of them they are oil-based, some of them they are like more scrubbing kind of or cleansing kind of. Então, Násia também tem vários tipos, né, de substâncias que podem ser usadas. Algumas são com a base de óleo, outras são com uma base mais limpante. And some of them which can be used regularly, and some of them which can be used only once in a week or like 15 days in a once in a 15 days like that. E algumas a gente pode usar diariamente e outras a gente pode usar só uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. So these are also the times of Nasya. How many times you can do it? After sleep, after brushing the teeth, while going out, after exercises. Então, a gente também tem horários específicos que a gente pode usar, Násia, são todos esses, né? Depois de dormir, depois de escovar os dentes, quando for sair, depois de se exercitar. So all these are the timings which is for like you need to channelize your vata and you need to keep oiling. It is suggesting like that constantly you need to apply the oil. Então, esses são os horários que a gente tem que canalizar o nosso vaio, né, o nosso vata dentro do corpo. Por isso, a gente deve sempre manter essa aplicação de óleo para canalizar o vaio. You can try like that. If some of you, if you are having some like allergy kind of condition, like frequently allergy, either with the season or with dust or whatever it is, you just keep just a cow ghee. Regularly you go for this cow ghee Nasya. Just you put some few drops of oil in your nose and just within I think 1 week or 15 days you will have a result. Então, se tu tem alguma condição, né, específica, por exemplo, alergia por causa da estação do ano ou por causa de pó, né, de sujeira, tu pode experimentar colocar um pouco de ghee de vaca nas narinas semanalmente, quer dizer, diariamente, e depois de uma semana tu já vai ver resultado. Even in hair fall you can use, even in hormonal disturbances also you can use Nasya. E também tu pode usar, né, o Nasya também para questões hormonais. So like in menopausal condition also Nasya is healthy. In girls who are having some menstruation related problem, they also can use Nasya to channelize or to normalize their hormones. E, por exemplo, mulheres na menopausa ou meninas que têm problemas menstruais podem usar a Nasya para ajudar a regular os hormônios delas. Even for some psychological disturbances, anxiety, stress, insomnia, if you feel like more depressed, so many psychological disorders also can be cured. Até para problemas psicológicos, né? Se a pessoa tem ansiedade, depressão, tudo isso a Nasya consegue ajudar. And exercise
everyone you are here, this is a kind of like place where the yoga practices are regularly going on. So, and I see also in Brazil, all the people, they are more like more aware about the physical activity. So no need to say, but it has to be in your daily routine. Então, o exercício, né, ele deve estar na nossa rotina diária. Ela disse que ela já percebeu aqui no Brasil que a gente é muito ativo nas nossas práticas de exercício e a gente está num espaço, né, de prática de yoga e ela consegue perceber que no Brasil a gente é muito ativo. Então, ela disse que não tem muito para falar sobre isso, mas que exercício deve estar na nossa rotina diária. Because once I am a yoga teacher, actually, so once I start speaking about like physical exercises, I won't stop. So that's why I don't want. Então, ela não vai se prolongar nesse assunto porque ela é uma professora de yoga também. Então, quando ela começa a falar sobre exercício físico, ela não para mais. And then another thing, okay, sorry. After exercises, the another daily routine, which is you can go for like Surya Namaskar or anything you can choose. Either Surya Namaskar, some yoga practices, walking, running, jogging, you can do anything, whatever you want. Então, são alguns exercícios que vocês podem fazer nessa rotina diária, né? Pode ser o Surya Namaskar, prática de yoga, caminhar, correr, qualquer coisa que tu queira fazer. Even gardening. Até jardinagem é considerado um exercício. Just if you don't have any much time, you can just step up and down in your home. If you have some steps, you can just go up and down just for 5 to 10 minutes. E mesmo se tu não tiver muito tempo, tu pode simplesmente ficar subindo e descendo escada na tua casa, isso já é um exercício. If you have baby, you can walk and run and play. Then there is also a kind of like. E se tu tiver um filho, né, uma criança, tu pode ficar caminhando com a criança, correndo com a criança, brincando com a criança, isso também já é exercício. Okay, so these are the benefits of exercises, which makes your body light, which gives you like ability to work. Então, esses são os benefícios do exercício, que é aquilo que deixa o teu corpo leve, que te dá habilidade para trabalhar. It strengthens your body. Te dá força. It increases your power. Melhora teu poder, tua força. Then it removes the kapha mainly. Remove o excesso de kapha dosha. And increase your digestion. It improves your metabolism. Melhora a tua digestão e o teu metabolismo. And then you need to go for massage also. This is one of the daily routine. If we are receiving massage sometimes like once in a month or sometimes. But in Ayurveda classics they have said these are the different positions and one should regularly massage before you go for bath. You should give a little massage to yourself, means a oiling entire body, and then you should go for bath. E o próximo, né, a massagem. A gente está acostumado a receber, né, massagem 1 ou 2 vezes por semana, mas segundo a Ayurveda a gente deve fazer isso diariamente e existem algumas posições, né, específicas que a gente deve fazer. E a massagem ela deve ser aplicação do óleo, né, em todo o corpo e depois a gente deve tomar banho. And Ayurveda's classics has talked about the duration of massage also. How much time you give massage and which is up to your dhatus. So according to the duration of the massage, the effect on the different deeper way is also described in Ayurveda. E o Ayurveda também diz o tempo que a massagem deve ser feita para chegar em cada dato, em cada tecido do nosso corpo. Então, ele tem uma quantidade específica de tempo para chegar em todos os 7 tecidos. So, according to your requirement, if you want some skin-related effect, then you should go for massage till that much time period. If you want to go for massaging or you need to have some muscular kind of problem, then you need to go till that duration. If
you have some bony problem, then you should go for more longer time period, likewise. Então, se tu tem um problema de pele, tu quer melhorar a tua pele, então tu deve massagear o teu corpo 133 segundos. Se tu tem um problema muscular, tu deve massagear teu corpo por 190 segundos. Se tu tem um problema mais profundo, né, de medula óssea, por exemplo, quer que esse óleo atinja a tua medula óssea, então tu vai massagear teu corpo por 285 segundos. So generally, massage should be done to each and every part of the body. Approximately 5 minutes you should give to each and every part of the body. Então, a massagem deve ser feita, né, aproximadamente 5 minutos em cada parte do corpo. Then, head massage. So, head massage also has to be done. Nowadays, I don't think anybody is putting oil in their head. But actually, in Ayurveda classics, it is said to keep your senses more active. You should oil your head also regularly. E a próxima é a massagem na cabeça. A massagem na cabeça deve ser feita diariamente também. Hoje em dia, ela acha que as pessoas não gostariam, né, de colocar óleo na cabeça e ficar com o cabelo oleoso. Mas o Ayurveda diz que isso traz muitos benefícios para a saúde, principalmente ativa os órgãos sensoriais. So you have translated the benefits. The benefits of massage is like this. Então, esses são os benefícios da massagem, né? Eles previnem queda de cabelo, cabelos brancos, dão força para o crânio, força para a raiz capilar, faz o cabelo ficar escuro e longo e também nutre os órgãos sensoriais. Amacia a pele e promove tez da pele, a face. E a pessoa também tem um sono melhor depois da massagem na cabeça. So, understood? It keeps your senses also more powerful. Your face also can be glowed. So many things can be together. Just only, if regularly it is not possible, you can go for once in a week massage. Head massage. Então, ele vai trazer essa força, né, para os nossos órgãos sensoriais, e vai trazer essa tez à face. E se tu não puder fazer todo dia, então faz pelo menos uma vez na semana. Then, after head massage, foot massage also has to be done. Então, depois da massagem na cabeça, a gente também deve massagear os pés. So if you don't get time to give whole body massage regularly, if you try for head massage or foot massage regularly, then also it will help. Então, se tu não tiver tempo de fazer massagem no corpo inteiro todos os dias, se tu fizer só na cabeça e nos pés, isso já vai ser bom, já vai ajudar. So it helps to remove the dryness of the feet, stiffness of the leg, roughness of the leg. Então, ele ajuda a remover a secura dos pés, a rigidez das pernas, aspereza das pernas. Then tiredness. When you feel like exhausted and if you go for foot massage, you feel like instantly like fresh. Então, é o cansaço, né? Se tu tiver com as pernas cansadas, se tu fizer uma massagem nos pés, tu vai se sentir bem mais leve, mais fresco. Sometimes we feel like numbness, like empty feeling or tingling kind of. In that condition also foot massage will be more helpful. Às vezes a gente tem também dormência nos pés, né? Ou aquele formigamento. Nesse caso, a massagem também vai ajudar. It increases like the smoothness of the skin and stability and strength of the foot because we are using our foot maximum. It takes us to anywhere. So they are the like best instrument or vehicle for us. So that's why we need to keep carrying. Ajuda também a melhorar, né, a maciez da pele do pé e nos dá força e estabilidade nos pés, porque os nossos pés, nós usamos ele o dia inteiro e ele nos leva para qualquer lugar, por isso a gente tem que cuidar bem deles. And mainly it improves sometimes eye-related disorder also if you go for foot massage, it will improve the eye also.
E se a gente massagear os olhos, a gente também consegue melhorar algumas doenças oculares. And if you have some problem with sciatica, sciatica now, from here you have some pain. So in that condition also foot massage will be helpful with specific acupressure points. E também se tiver algum problema no ciático, né, no nervo ciático, a massagem nos pés com alguns pontos de acupressão vão ajudar. And cracking of the foot and stiffness of the ligament and tendons of the foot also foot massage is beneficial. E também aqueles sons, né, de creques, estalos que a gente tem nos pés e a rigidez dos ligamentos e dos tendões, a massagem vai ajudar com isso também. And then comes, these are the different type of this is a different variety or variation of dry massage, which is Udvartan. It has to be with some rough dry powders, and like these also it helps. E agora uma variação seca, né, da massagem, que é com um pó seco, que também pode ajudar em alguns casos. So mainly the effect or benefits of Udvartan are somewhat like more cleansing. The oil massage is more soothing, and Udvartan or this dry massage is more having like cleansing, like fat burning, skin related problems, improvisation, like this. E a Udvartana, né, ela tem um efeito mais limpante, enquanto a massagem com óleo é mais nutridora, a Udvartana ela é limpante, então ajuda a remover gordura excessiva, problemas de pele, essas coisas. So when we want to go for blood circulation increase or we need some cosmetic kind of result, then Udvartana removing the fat, Udvartana will be more helpful. Então, se a gente quiser ter um efeito para melhorar a circulação sanguínea ou remover gordura, o Udvartana vai ter um efeito melhor. So it helps for complexion of the skin also. E também ajuda na tez da pele. And increases the lightness of the body. E aumenta a leveza corporal. And then comes bathing. So after doing massage, one should take a bath, and which helps you to clean the entire body and simultaneously itching, impurities of the body, sweat gland, everything will be clean. Então, depois de fazer a massagem, a gente deve tomar banho e o banho, né, ajuda a remover o odor, tirar o peso do corpo, tontura, ajuda também com coceira, tirar as impurezas e as impurezas que o suor traz, né? So actually in Ayurvedic classics, for having the bath, according to the different seasons, they have said so many things. Então, de acordo com os textos clássicos do Ayurveda, eles falam várias coisas sobre como tomar banho em estações do ano diferentes. So many, like in summers, you can use some kind of you have so many flowers or fragrant kind of flowers. So you can use that. It is having more cooling effect, soothing effect, nice fragrance. So it will help. Então, por exemplo, no verão, a gente pode tomar banho com flores que tenham um cheiro agradável, um cheiro refrescante, que vão trazer esse resfriamento para o corpo. Like in hot weathers, in cold weathers, you can use some kind of properties of the herbs which are more in hot properties and little bit like lukewarm water. So that also can be used. Em climas frios, a gente também pode usar plantas que tenham propriedade quente, que vão trazer calor para o corpo, e usar essas plantas com água morna. So actually, Ayurveda talks about too much hot water should not be applied in the head. Então, o Ayurveda ele diz que a gente não deve usar água quente na cabeça. So according to season, you can use the temperature of the water in a different way.
Então, de acordo com a estação, a gente pode usar a temperatura da água de formas diferentes. Then after bathing, you can go for your routine activity, you can wear the clothes, you can go like this, then you can have a lunch because dietary like rules and regulations are also having a very long explanation, which we are going to discuss tomorrow. E depois de tomar banho, então tu pode seguir a tua rotina, vestir as tuas roupas e fazer o que tu tem para fazer, também pode almoçar. E dela falou, né, que as questões de dieta tem muitas regras dentro do Ayurveda, que isso a gente vai discutir amanhã no workshop. And then, after finishing of the day, you should sleep early. Same like before sunset, you should have your dinner, and then you can sleep earlier so that you can follow the entire regimen from the next day. E depois, no fim do dia, né, então a gente deve dormir cedo, para poder acordar cedo e seguir todo esse regime diário no dia seguinte de novo. And Ayurveda talks about like wearing the footwear, just taking the umbrella with you also for protecting yourself or protecting your head from rain or summers. So many things are there. E no Ayurveda também é dito que a gente deve usar sapato, carregar sombrinha por aí, para nos proteger da chuva ou nos proteger do sol. Existem várias coisas ditas nos clássicos. And here some of the contraindication of baths are also there. When you have like diarrhea or fever or a sprained kind of condition, you should not go for bathing. Mas o banho ele também tem algumas contraindicações, né? A pessoa que ela tem diarreia, febre, dor nos ouvidos, desordens de vata, gases, indigestão, ou então, logo após consumir algum alimento, ela não deve tomar banho, nesse caso. So immediately after dinner also, lunch or dinner. Okay? So thank you very much. Muito obrigada. Now, if you are having questions, então agora, se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer. Sobre analisar as mãos pela manhã, se tem alguma indicação, algo mais não sei se a gente entender um pouquinho mais. About right when you wake up, that you see your hands and you say that's loka. Do you have anything more specific to say, like where can we find this loka? Yes, I can give you, or you can have the translation also. Okay. So ela vai dizer, né, o sloka que tu deve falar ao analisar as mãos, e daí ela vai falar também sobre a tradução dele. Are you going to write it down? If you want, I can write it. Ela pode usar aquele quadro? Ela pode usar aquele quadro, Nath? E tem caneta? We have like duster. Tem apagador, Nath? Hello, you can see.
So this is the slope. If you want to understand, I can make you understand. Kara gre means kara means hand, and agra means the starting of your hand. Então, esse é o sloka que ela falou, né, sobre observar as mãos. Kara gre, kara significa as mãos e gre significa o começo das suas mãos. And it means the kara gre, vasate Lakshmi. Lakshmi, you know, the god of wealth. Então, So it stays, she stays in the tip of our hand, like that. Então, Karagre Vashate Lakshmi. Lakshmi é a deusa da abundância. Então, a deusa da abundância ela está na ponta das nossas mãos. And Kara Madhya Saraswati. Kara hand, Madhya means in the middle. Saraswati, you know the goddess of like knowledge. Então, Kara Madhya Sarasvati. Madhya significa o meio das nossas mãos, Sarasvati é a deusa do conhecimento. Então, ela está no meio das nossas mãos. Kara Mule to Govinda. Mula, root. At the end of your hand, Govinda. Govinda, I think you know the word, like Krishna or like Lord or whatever you are trusting. Então, Kara Mul et Govinda. Mul significa raiz, então Govinda, né, que pode traduzir como Krishna ou um deus, ele está na raiz, no início na raiz das nossas mãos. And that's why you should regularly just see your hands, because everything is there in your hand. E é In por short, isso, we can say like that. e é por isso que a gente deve analisar as nossas mãos, porque tudo está nas palmas das nossas mãos. Essa é uma forma de falar isso simplificadamente. Okay? Okay, anything else? Yes, there is a question here about Nasya. What is the temperature of the ghee? And if we can you see some oil instead? It has to be a little bit warm, just lukewarm, not too much. Like it has to be just like our body temperature, not more than that. And can it be sesame oil also? Yes. Sesame oil and cow ghee both can be used normally without any preparation. But otherwise, according to your requirement, we have so many different kind of medicated oils. Então, a pergunta foi sobre Nasya, aplicação de medicamento pelas narinas. Se podia ser usado o óleo de gergelim também e não só o ghee, né? Porque ela só comentou o ghee. E qual a temperatura? Ela falou que pode ser, que tem que ser um pouquinho morno e tanto o óleo de gergelim quanto o ghee, eles não precisam de preparação nenhuma para aplicar nas narinas, eles podem ser usados puros. So mainly sesame oil and cow ghee, both can be used normally without any problem also, just as a daily routine. Either for gargling or putting in the nose, even the ear you can put sesame oil. Então, tanto o óleo de gergelim quanto o ghee, eles podem ser usados sem nenhuma preparação na nossa rotina diária, tanto para fazer o gargarejo, quanto para aplicação no nariz, até nos ouvidos. There's another question here. Yes. Which kind of plants can we use during hot weather to wash our heads? Head, no? Yeah. Head washing, we can use some, if you have a problem, kind of like dandruff. So you can use some neem leaves, you can boil neem leaves and you can wash your hair with that. And during summer? In summers, if you want something, you can, as I said, jasmine flowers or something like that, you can put. Então, a pergunta aqui no computador era que tipo de plantas a gente pode usar durante o verão para lavar a cabeça. Ela falou que se a gente tiver algum problema de cabeça, como caspa, a gente pode ferver folhas de nim e lavar a cabeça com essa água fervida de folhas de nim. E durante o verão, né, pode ser flores perfumadas, como jasmim. About brushing the teeth, can we use forgot the translation. Curcuma, you know, the Turmeric. Turmeric, yeah. No, turmeric is not having a stick. Yeah, but as a powder to.
powder in some of the cases. If you have like infection or something like that, you can use. But it is too strong and too hot also in the property. So if you have kind of like erosion or something, it may increase. But in infections, we can. Ok. Então, a pergunta era se a gente podia escovar os dentes usando a cúrcuma, e a resposta foi que a cúrcuma, como pó, né, ela pode ser usada se a gente tiver algum tipo de infecção, mas ela é muito quente e muito corrosiva. Então, se tu tem os dentes mais sensíveis ou os dentes mais porosos, tu não deve usar a cúrcuma. And actually, in the yoga, a very fine and purified mud is also used. Purified? It's just very fine and very purified. Oh, Mud okay. also can be used to Mud. Yes, Okay. to clean your teeth. E dentro do yoga, quando a gente também pode usar lama muito fina e purificada para limpar os dentes. There was a question about can it also be used cardamom to brush the teeth? Cardamom generally we are using for to improve. Means if you have some bad breath or something like that, in that cases you can use. O cardamomo, então, ele pode ser usado em casos de mau hálito, para melhorar o hálito. But there are some combinations. Mas existem algumas combinações, né, de ervas que a gente pode usar. No Brasil e também em outras partes do mundo tem se popularizado muito o termo massagem ayurvédica. A gente vê em diferentes lugares que se é oferecido só a massagem como procedimento da Ayurveda. Isso é muito popularizado. Eu queria saber a opinião dela sobre isso. We see in Brazil and in a lot of parts of the world that the term Ayurvedic massage has been very popular, and some people, they just offer the massage without any consultation or anything like that. So what is your position about this kind of massage, just for people to go and relax? Actually, Ayurved massage is somewhat like having some special kind of techniques, but more or less it is away from your body. Means it is kind of abhyanga, which is like in the direction of your head. So it can be done regularly by your own also. So I don't think there can be some problem with massage. Então, ela disse que, na verdade, a massagem ayurvédica, né, existem algumas técnicas que são ensinadas, mas a regra básica é aplicar o óleo na direção para as extremidades, né, na direção do crescimento dos pelos. Então, ela acha que não tem grandes consequências, assim, ruins, não existem grandes problemas da pessoa receber massagem com frequência. It's okay. Massage is always relaxing, but the ways for what you need massage, if you have some aches and pains, you should go with some acupressure points and something like more, like you need some more qualified person who knows about the channel, energy channel and like acupressure and everything. Massagem é sempre benéfica e relaxante, né? Mas se tu tem dores no corpo, por exemplo, tu deveria procurar alguma pessoa que faça pontos de acupressão ou que conheça canais de energia do corpo para liberar essa dor e para uma massagem mais específica, né? Não uma massagem, uma bianga. So otherwise, if you have any problem, then you should first consult and then, because in some of the orthopedic kind of conditions also you should not go for massage. So many like swelling or some specific kind of conditions, the massage is contraindicated also. But if you don't have any problem, if you want to just go for relaxation and just for like health maintenance, it's okay. Então, se tu não tem nenhum problema, né? Se tu só quer receber a massagem para relaxar ou para manter a saúde, tu pode fazer ela sem problemas. Mas se tu tem alguma coisa, como inchaço, algum problema ortopédico, tu sempre deve fazer uma consulta antes de receber a massagem. Anything else?
What happens when we wash our hair during nighttime? Nighttime, if you wash your hair, it may create some like congestion in your head. What Congestion? Congestion. Congestion, Yes. ok. It may create some congestion. Então, a pergunta era o que acontece se eu lavar o cabelo à noite, e a resposta é que pode criar algum tipo de congestão na cabeça. And there's also something else. Is it indicated to do Shiro Abhyanga if the person has dandruff? Dandruff in the head? Dandruff, yes, Shiro Abhyanga can be done, but with a special medicated oil. Então, a pergunta é se é indicado fazer oleação na cabeça com... se a pessoa tem caspa. Ela disse que pode, mas com um medicamento específico. Because it is a kind of like infection. Dandruff is nothing, but it is a Shouldn't kind of put oil then. Huh? Shouldn't put oil. No, but a specific medicated oil can be used. Então, porque a caspa é um tipo de infecção, né, na cabeça. Então, pode usar óleo, mas tem que ser um óleo específico. For an example, like neem oil. Como o óleo das folhas de nim. So it is like that. Sobre o que ela recomenda para inchaço de retenção de líquido. What do you advise for edemas, like liquid retention in the legs? This kind of edemas, if already the swelling is there, massage is contraindicated. Neither Udvartana? Udvartana can be done, and actually therapeutic massage is there, which helps to increase with the venous drainage can be improved. But it is having a special kind of massage. In that condition, in varicosity, it is contraindication. But like that, you need to have some specialist person. Então, no caso de retenção de líquido, né, a pessoa não deve fazer oleação, não deve fazer a abhyanga, pode usar a Udvartana, né, a massagem com pós, pode ajudar, ou então massagens específicas para drenar as linfas, né, daí procurar um especialista. Anything? Mais alguma coisa? You talked about the Nasha, but what about the Jalanese for cleaning the nose? Okay. We can understand Jalaneti on the basis of Nasya, but Jalaneti is entirely different because in Nasya, Ayurveda talks about putting the oil, and in Jalaneti, we are using just a lukewarm salted water. So actually, all the yogic cleansing processes, they are for cleansing of mainly kapha, removal of kapha, and mainly the obstruction or fat-related problems. So they are more kind of like scrubbing rather than nourishing. Então a pergunta foi que ela falou sobre náusea, né, bastante, mas ela não falou sobre o procedimento do Jalanete, que é lavar o nariz com água morna e uma pitada de sal. E perguntou a diferença. E ela falou que a gente pode entender o Jalanete como pelas bases do náusea, né, porque tu está inserindo uma substância pelas narinas, mas ele é totalmente diferente. Os procedimentos do yoga, né, que é da onde vem o Jalanete, eles são mais para remover kapha, então eles têm uma ação muito mais de raspagem, de limpar, né? E o náusea, ele vai nutrir os órgãos sensoriais. Ela falou mais alguma coisa? Desculpa, nourishing, né? Foi isso. Anything else? Mais alguma pergunta? Sobre beber água também, tomar água antes de limpar a língua e escovar os dentes propriamente. Você tomar essa água com panos verdes. About taking sips of water. Should we do it before we
the tongue and cleans the... After. Okay, because in the slides it was before. Yes. Sim, ela disse que é só depois de limpar a língua e escovar os dentes. But in nowadays, some of the people they say like that also. You should sip the water before brushing the teeth and everything because the accumulated with saliva and everything, they have some kind of like I don't know, but I don't believe in that. Yeah. Actually. Então, ela disse que algumas pessoas hoje em dia elas falam que sim, tu deve beber água antes de escovar os dentes e limpar a língua, porque essa saliva acumulada pode te trazer alguns benefícios, mas não é o que ela acredita. Because if you have done brush the teeth, if you have brushed your teeth in the night, then it can otherwise like the whole night, whatever the food is eaten and it has been like creating some bacteria or something like that, and you are putting all the things within yourself. Então, se tu escovou os dentes da noite antes de dormir, tu até pode beber um pouco d'água quando tu acorda. Senão, tu manteve aquela comida a noite toda na tua boca, né, criando bactérias, e daí tu joga elas de novo para dentro do corpo, não é legal. Anything? Mais alguma pergunta? Everybody is now tired, right? Or feeling hungry? Todo mundo cansado ou com fome? Okay. So, obrigada. Muito obrigada a todos. Pessoal, e para quem tiver interesse, então amanhã, domingo, tem workshop de